Olá, tudo bem com todos? Hoje nós estamos aqui com um assunto bastante importante para falar como evitar ácaros, bactéria e deixar o seu ambiente agradável e saudável. Pessoal, hoje nós temos uma convidada especial, doutora Vanessa Ciano. Eu convido ela para ajudar aqui a gente contribuir com essa parte de lavagem e higienização e falar um pouquinho para vocês todo esse assunto aí. Vamos iniciar aqui. Então sejam todos bem-vindos, né? Vamos aqui contribuir, falar sobre ácaros e bactéria. Vamos esperar aqui a doutora. Vamos esperar a doutora entrar aqui. Mas como ela entrar aqui, vou me apresentar. Me chamo Adriano Pavão dos Santos, sou sócio proprietário da Priulave Lavanderia e a gente estamos desenvolvendo vários trabalhos aí para falar sobre os benefícios, né, da lavagem e higienização de uma empresa profissional. Vamos aguardar aqui, a doutora tá entrando. Vamos aguardar um minutinho. Mas a gente vai conversando aqui. Vamos conversando com vocês aqui. Pessoal, então, vocês sabiam da importância, né, de se manter um ambiente lavado e higienizado, limpo, né? Principalmente tapetes, cortinas, estofados, colchões, cabeceira de cama. São itens de suma importância aí para a gente manter esse procedimento sempre com um mês e uma data, né? Para tudo na vida a gente fala que existe uma validade, né? E a higienização também, ela também tem essa particularidade, né? Tem que ser mantida uma constância, principalmente nesses itens que a gente estávamos falando aqui. Ó, a doutora entrou aqui. Vamos aguardar aqui só um minutinho. Pede para ela solicitar. Hã? Pede para ela fazer a solicitação aí. Não? Vou mandar aqui. Publicar? Certo? Vamos lá. Aí, agora sim, tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutora. Eu peço que a senhora se apresente aqui para o nosso público. Seja bem-vinda. E a gente vamos contribuir muito aí para falar sobre ácaros e bactérias, como deixar seu ambiente limpo e saudável. Tá joia, pessoal. Bom dia, então. Eu sou a doutora Vanessa Ciano, eu sou infectopediatra. Para quem não sabe, o infectopediatra é um pediatra que se especializou no controle de infecções, né? E a gente acaba, nesse meio, né, sendo infectopediatra, a gente pega muitas crianças que vêm com quadros recorrentes, né, de problemas respiratórios, problemas de pele, que muitas vezes são tratados com quadros infecciosos recorrentes
e às vezes realmente essas infecções estão acontecendo e outras vezes são quadros alérgicos que vêm se arrastando e vêm sendo tratados por outros colegas ou outros profissionais como se a criança tivesse gripada toda vez, né? Então a gente tem uma relação muito estreita, muito próxima do infectologista com as alergias e com as crises, com as ites que a gente chama, né? As dermatites, as sinites, as bronquites. E isso tem tudo a ver com limpeza e higienização de ambiente, né? Por isso que a gente está falando disso aqui hoje. Certo. Bem, doutor, então a senhora já iniciou aqui, mas vamos falar sobre o que a ácaros e bactérias e como elas se acumulam, né, na sua casa. Tá, joia. E o que a gente pode fazer para melhorar, para evitar e para manter nossas crianças, e não só as crianças também, né? A população, o público todo, com menos crises, com menos problemas relacionados a isso, né? Então, quando a gente fala de ácaros, eles são parasitas que são muito, muito comuns no nosso meio, né? E, assim, o nome deles, ácaro, já vem do grego, que significa pequeno, porque eles são muito pequenos, eles são invisíveis a olho nu. Então, eles estão ali, estão no ambiente, estão trazendo transtorno, estão trazendo problemas para a gente e a gente não os vê. Entendi. Por isso que a limpeza e a manutenção do ambiente, eles vão estar muito relacionados. E os ácaros, eles são os maiores causadores das alergias, tanto de pele quanto respiratórias que a gente tem. E não só as alergias, mas como também alguns quadros infecciosos. Além deles predisporem, deles facilitarem que a pessoa alérgica ela tem uma tendência maior a fazer infecção, né? E quando a gente fala de infecção, outras infecções de vírus e de bactérias. E o próprio ácaro, alguns deles são responsáveis por causar doença na gente. Por exemplo, a sarna, a escabiose, a famosa sarna, que dá coceira, que faz lesão de pele, que quando a gente tem criança pequena, é uma doença muitas vezes difícil de tratar e que pega a família inteira e que pode se complicar, é causada por um ácaro, que está no nosso meio ambiente, né? Que está principalmente nos móveis onde a gente fica mais na casa, né? No sofá, no colchão, no tapete, e que pode causar doença, né? Certo. Então, vou convidar o pessoal aqui, fazer um aviãozinho aqui para nós, para convidar os colegas aí para participar desse assunto tão importante, né? E olha, doutora, que interessante, né? Assim, olha, a gente trabalha com lavagem e higienização, mas muito dessas situações que o senhor acabou de explicar aqui para nós, eu tinha algum conhecimento, mas bem curto, né? A gente tem prioridade para falar sobre lavagem e higienização, como prevenir essas alergias, né? E até eu tenho um relato de um colega que há poucos dias, um cliente, colega, né, amigo, que há poucos dias fez uma manutenção de higienização, que ele seguiu esse calendário de 6 em 6 meses, e a mulher dele que sofria muito dessa alergia respiratória. E aí ele teve aí uma grande satisfação em nos falar, olha, Adriano, há pouco tempo a minha mulher não conseguia dormir de noite, sempre levantando, com alergia, espirrando, tinha que tomar um antialérgico. Hoje, só de a gente fazer essa higienização do colchão, melhorou e muito. A gente partiu para os travesseiros, então, olha, hoje ela tem um sono aí sossegado, tranquilo, né? Melhorou a qualidade de vida, diminuiu os antialérgicos, então foi muito legal e eu fiquei até emocionado no dia e falei, olha, que legal a gente fazer um trabalho e receber um resultado desse, né? Muito, muito bom mesmo. Receber o feedback, né? E a gente fala, inclusive,
E os tratamentos, quando a gente fala de tratamento de alergia, tratamento de infecção, a gente tem, lógico, obviamente, a questão do tratamento medicamentoso, do diagnóstico correto, mas grande parte do nosso tratamento é justamente a prevenção e controle do ambiente. Né? Sem controle do ambiente, é igual eu falo para os pacientes, sem a gente fazer o controle do ambiente, sem tirar o que está causando, uma vez que a gente fechou o diagnóstico, se a gente não tira aquilo ali do ambiente, o paciente não vai melhorar. Ou vai ficar precisando tomar remédio o tempo inteiro. Aí parou de tomar o remédio, você não resolveu, não conseguiu controlar o que estava causando, os sintomas voltam ou eles não melhoram totalmente, né? E quando a gente fala de ácaro, né, que é um dos grandes vilões, porque ele mora na poeira, vamos dizer assim, ele mora na poeira e ele mora em alguns móveis, alguns locais da nossa casa. Como a gente estava falando, colchão, sofá, tapete, porque é um ambiente úmido e quentinho, abafado. É tudo que o ácaro gosta ali para se proliferar, para sobreviver. E o próprio ácaro, o próprio bichinho ficando ali, ele morrendo, as fezes dele, porque assim, esses bichos, eles eliminam excrementos. É tudo microscópico, pessoal, mas ele tá ali. Não conseguimos ver o olho nu, né? E aquilo fica depositado. Às vezes a gente enxerga poeira, enxerga coisas, você não sabe o quanto de coisa, o quanto de particulado, o quanto de situações estão contidos ali naquela poeira ou naquela sujeira. E às vezes a gente tira aquele grosso, né? A gente tira aquele grosso, mas sempre fica uma coisa incrustada, fica aquilo ali que tá já há algum tempo. E essa coisa, às vezes, é a responsável por você falar assim, mas a pessoa limpa o dia inteiro, faz e continua tendo aqueles sintomas. É porque, às vezes, aquilo já impregnou, né? E não fez a higienização correta ali no local, né? Tem uma pergunta ali, de sinusite é um tipo de alergia? Então, a sinusite, quando a gente fala das ites, toda ite é uma espécie de inflamação, tá? Certo. A grande maioria das sinusites, das rinites, das bronquites, elas são alérgicas, tá? Então, ela pode ser um tipo de alergia. Mas a gente tem a inflamação que é causada pela infecção. Então, a gente pode ter uma sinusite bacteriana ou viral, que muitas vezes vem principalmente nas pessoas que têm uma sinusite alérgica, tá? Uma pessoa que não tem alergia, ela pode ter uma sinusite bacteriana, pode ter uma sinusite viral, quer dizer, uma sinusite infecciosa, certo. Tá? Então, toda sinusite é uma inflamação, mas nem toda sinusite é uma infecção, tá? Entendi. Então, ela pode ser sim alergia, mas para você saber se a sua sinusite é alérgica, se você está com uma sinusite infecciosa, bacteriana ou viral, o ideal é que você consulte o médico, se você está com sintomas. Se você está com sintoma crônico, aquela dor, você está espirrando, tossindo, tem um pouco de secreção, tem aquela dor, e é uma coisa crônica, né, já vem se arrastando de algum tempo, você não tem febre, provavelmente essa sua sinusite, que pode ser uma sinusite, quem vai dar o diagnóstico é o médico, né, certo. Deve ser alérgica. E independente dela ser alérgica ou bacteriana, a gente sempre fala para o paciente fazer o controle do ambiente. Porque para todas as situações, o controle, a higiene ambiental, ele vai ajudar, independente de ser alérgico, independente de ser infeccioso, tá? São coisas que andam juntas, né? E a gente fala muito quando, essa semana passada,
um bebezinho de 20 dias, né? Foi no consultório, foi na consulta, por outros motivos. E estava com as lesões, estava lá com as lesõezinhas de pele, e essas lesões de pele se alastrando já. E aí a primeira pergunta que a gente faz é se tem mais alguém de casa com sintomas. Geralmente está todo mundo coçando. E aí é a Certo. famosa escabiose, a sarna humana, né? E como é que um bebezinho que não sai de casa vai ter escabiose, né? Vai ter a sarna humana. É aquele ácaro que tá ali no colchão, geralmente deita junto, geralmente exposição, alguém da família tá. Então, geralmente a família não dá atenção a esse tipo de situação. Tô com uma coceirinha ali, bobeira, e passa. Mas aí numa criança pequena que não tem a imunidade boa, controlada, isso aí pode virar um problemão. E como é que a gente faz, né? A gente vai tratar com remédio, existe o remédio específico, mas se não eliminar do ambiente esse ácaro, esse bichinho que causa a alteração, a gente não vai resolver o problema, né? E aí, como é que se faz isso? É a famosa higienização, né? A limpeza, o trocar os lençóis, o calor, a água fervente, aí depois o Adriano vai poder falar um pouquinho mais para a gente da questão do como se tratar isso avançadamente, né? Porque a gente faz o que a gente consegue dentro do ambiente de casa com as nossas limitações. E às vezes a gente vai precisar de uma higienização mais profissional, né? Com o passar do tempo, vai juntando e aquilo que fica impregnado, a gente não consegue tirar, né? E aí é onde entra o profissional para dar uma ajuda para a gente, principalmente essas pessoas que têm quadros alérgicos crônicos, que você já tem ali há algum tempo, que você está fazendo as medidas de higiene, a lavagem, a troca de roupa diária, o colchão, até que falou ali, o colchão para tomar sol, passar com ferro quente, essas coisas são medidas que a gente sugere para que sejam feitas em casa, né? Capa específica, antiácaro. Mas muitas vezes, mesmo fazendo isso, a gente não consegue. Limpeza de ar-condicionado, né? De climatização, filtro, tudo mais. Isso tudo é muito importante para a gente conseguir manter a saúde. E se você está tratando e não está melhorando, pensar que você pode ter algum ambiente, algum cômodo, alguma coisa da sua casa que está precisando de um tratamento especial, de uma coisa mais aprofundada, né? Assim como a gente é especialista em tratar a doença, a gente tem alguns especialistas que vão ajudar a gente na higienização, quando aquela higienização não está dando certo. Tem uma pergunta aqui de um seguidor falando assim, borrifar álcool ajuda? Então, borrifar álcool depende da superfície, tá? Porque o que acontece? O álcool, ele não vai remover mecanicamente sujidade visível. Então, se você tiver com a sujeira ali, é água, sabão, produto de higienização, e o álcool depois ele vai manter. Tanto é que a gente fala assim, não adianta você estar com a mão suja e borrifar álcool. Se você tiver com a mão suja, visivelmente suja, você vai ter que lavar a sua mão com água e sabão para tirar aquela sujidade e depois você vai aplicar álcool. Então não adianta lá, tá tudo sujo, não passei o aspirador, não retirei a sujeira, vou jogar álcool, não vai adiantar. Tá? E assim, doutor, vai contribuir, né? E aí, pegando assim um assunto que a senhora falou, agora me vi na minha infância lá, quando eu tinha meus 9, 10 anos, eu via minha mãe, né, fazendo aquelas limpezas em casa com um espanador.
Hoje a gente tem totalmente uma visão diferente daquela época, né? Hoje você vê que assim, você pega um espanador para limpar um móvel, você tira a poeira de um lugar e joga para o outro, né? Você não eliminou e onde que os ácaros e bactérias estavam todos ali depositados, então você só mudou ele de lugar. Fez com que ele andasse um pouquinho durante a casa ali, né? E hoje, como trabalho nessa linha de higienização profissional, a gente vê tanta importância, né, de você ter o equipamento adequado, o procedimento adequado, porque cada tecido ele exige um processo. Tem tecido que não podemos trabalhar com alvejamento, já tem tecidos que você pode fazer esse alvejamento, né? Então é legal esse assunto e muito interessante agora, falando aí, acabei lembrando, né, desse assunto da minha infância, na época da minha infância ainda. Sim, era a vassoura e o espanador na mão. E é exatamente isso que você falou. Quando a gente orienta, porque a função do médico também é orientar, não só passar o remédio, mas orientar o que vai fazer dali para frente para poder melhorar, a gente orienta passar pano, não varrer, usar aspirador de pó. Porque quando você varre e você passa o espanador te ajuda até a tirar a teia de aranha, às vezes, que está lá em cima e você não consegue tirar. Mas para pôr poeira, essas coisas, ele é ruim, porque vai acontecer isso mesmo que você falou. Tanto a vassoura, a gente tira sujeira, mas a vassoura acaba deixando um pouco, né? Então a vassoura vai ajudar ali, mas vai jogar particulado no ar também. E aquilo ali fica no ar e depois ele cai no móvel, cai numa coisa e vai ficar ali. Então, o ideal é que a gente passe pano, use aspirador, evite espanador, tudo, e faça a limpeza com o produto adequado para cada ambiente. Às vezes você vai precisar de um detergente neutro, não vai ter muita coisa. Às vezes você vai precisar de um bloqueador enzimático para resolver e para conseguir tirar uma sujidade. Pegando o gancho de animal doméstico, hoje os pets eles fazem parte da nossa família, né? Muitas famílias têm pets que vivem, inclusive, dentro de casa, no ambiente interno, no convívio. Hoje em dia a gente sabe, inclusive, que os pets, muitas vezes, eles vai estar relacionado a uma diminuição da incidência de alergias no futuro, quando a criança tem um contato bem próximo com animais logo desde pequenininho, por conta de colonização. Mas, em contrapartida, o pelo, a sujidade, as coisas que o seu bichinho de estimação pode trazer da rua, ele pode contribuir para desencadear, para ter um quadro alérgico ali, porque assim, vai ficar no ambiente, né? Então, esse cuidado de higiene, para quem tem pet, ele tem que ser mais frequente, muitas vezes, do que quando a gente não tem. E a gente vê, né? Quem tem pet, eu tenho duas, amo minhas filhas caninas aqui, só que a gente sabe que o cuidado, a limpeza tem que ser toda hora. Mais frequência. Mais frequente. Isso. Quero dar um alô aqui, doutora, dar um alô para a Amanda Gaspar. Obrigado por vocês estão aqui participando com a gente. Laura, doutora Gabi, pediatra. Ana Paula Freitas, muito obrigado por você estar participando com a gente. Luciene Silva, Bruna, Daniela, Anne Caroline, minha esposa, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Flávia Freitas, Nanda, Magalhães, Fernanda, Caroline, Dr. Marco e Cláudia. Muito obrigado por você estar participando aqui com a gente. E, doutora, o pessoal vai passando, né? Doutora, a gente falando sobre toda essa higienização e sobre os móveis domésticos, né, que acumulam esses ácaros e tudo, e a gente fazendo a higienização regular, né, de 6 em 6 meses, vamos dizer assim, na parte de colchões, almofadas tem que ser com mais frequência, né? Pelo menos uma vez na semana a gente temos que fazer a higienização. Não somente da capa, tá? A gente temos que fazer também a higienização do enchimento.
Mas aí, sofás, tapetes com 6 meses, traz quais os benefícios aí pro público, doutora? O que a senhora nos fala? Então, aí o que a gente tem que ver, né? Que a gente já está falando sobre a higienização e você fazer uma limpeza mais profunda com materiais, com o material, com equipamento mais especializado, ele consegue, muitas vezes, tirar essa sujidade, essa coisa que está incrustada e a gente na limpeza do dia a dia não consegue. E com isso, a gente vai dar um tempo de vida útil aí maior, além de promover um tempo maior longe, né? Sem o ácaro conseguir ficar ali e fazer morada, né? Lógico que a gente não pode, porque também você fez a sua higienização, agora eu fiz a higienização especializada, tô tranquila, não vou ter que manter, não vou ter que fazer os cuidados de casa. Não, você vai continuar fazendo os seus cuidados normalmente, porque não vai adiantar você fazer a sua higienização, limpar, tirar tudo e não manter, né? A gente fala da manutenção. Então você faz aquele... É igual a faxina, você faz um faxinão, tira tudo, passou especializado, mas se você não manter ali no dia a dia, logo mais você tá tendo sintomas respiratórios do ácaro ou das bactérias, da situação ali, tudo novamente, né? E não é só... Quando uma pessoa de casa sofre com alergia, a gente costuma dizer que a família inteira sofre junto, porque é tosse, o outro tosse, acorda, ronco, a alergia ela pode ser responsável, a rinite. Muita gente ronca à noite, não deixa o companheiro dormir, porque tá com rinite, tá com o nariz obstruído, não consegue respirar, e aí a qualidade de vida, de sono da família inteira... Despenca, né? Desce ladeira abaixo. Então, esses cuidados vão ser super importantes para a gente manter, não só nossa saúde física, quanto a nossa saúde mental, né? Porque isso tudo anda junto. Verdade. Então, assim, os benefícios da gente se cuidar, né? Manter a sua higienização adequada, como a gente está falando, tem a higienização especializada, mas tem a higienização aquele dia a dia que a gente vai manter, né? Como a gente falou, usar aspirador, passar pano, retirar a sujidade dos móveis, usar quando você pode o produto específico, fazer a questão do calor, a roupa, principalmente roupa de criança pequena, a gente recomenda passar sempre com ferro quente, o colchão, a almofada, você ter uma rotina de usar, né, o sol, aproveitar que a gente tem um ambiente aqui de calor, mas não exagerar, né, e quando você vê que aquilo, e quando a gente pode, a gente consegue fazer essa manutenção, essa higienização especializada ajuda bastante também. Certo. E olha para você ver assim, ó, como que é. A gente fez uma viagem há poucos dias, por motivo de força maior, e aí a minha menina mais velha, ela veio com a garganta enroscando, tossindo, espirrando, e passou para todo mundo. Aí minha mulher pegou, a pequenininha, a nossa bebê recém-nascida pegou, então foi assim, foi passando. Então, por quê? Compartilha do mesmo ambiente, estão juntos, né? Não tem como não se contaminar. E é como se fosse com essas respirações, com esses problemas de respiração alérgica, né? Se você não cuidar, fazer todos esses cuidados aí, e principalmente, né, se você tiver um calendário de limpeza que ajuda muito, a qualidade de vida, de vez de cair, despencar, né, vai só aumentando, não vai ter pessoas lá no seu sono atrapalhando ali, o marido ou o filho, né? Então, a importância de manter o ambiente limpo, né? E também, assim, lembrando que se fazer a lavagem e higienização é muito importante, mas a manutenção, ela também tem que ser
bem rigorosa, né? Não adianta imaginar que, bom, vamos fazer o colchão, né? Daqui 6 meses, que agora eu vou novamente cuidar dele. Não, durante a semana passa um aspirador, né? Vem, troca o forro de cama, lençol, capa, as fronhas, aí faz a higienização dos travesseiros, e isso vai contribuir muito e ajudar. Mas De muito, muito preferência legal mesmo, lavar separado verdade. roupa de cama, de roupa nossa de uso do dia a dia, né? Ter esse cuidado, ter o cuidado da troca frequente também. Inclusive, depois eu vou até marcar que eu estou precisando fazer uma higienização mais profunda aqui em casa. Deixa com a Ver, eu gente, vou, deixa cá pro depois eu lado. vou, depois eu vou entrar em contato que a gente está precisando, porque para manter o ambiente é, limpo e todas as pessoas saudáveis, assim, não tem preço, né? A Verdade. gente paga um preço que, por ficar doente, que você evitando, você está economizando e não só no ponto de vista financeiro, né? Como ver seu filho, ver sua família com saúde, isso não tem preço que pague, né? Então a gente deixa aí. E assim, infecção, principalmente viral, um pegou, a maioria dos membros da casa vai pegar. Só que aquele que é alérgico vai pegar e vai ficar mais tempo, vai demorar mais para curar. É outro problema aí do alérgico. Às vezes você pega, fica 2 dias com sintoma e depois já tá bom. Aquela Já tá pessoa que é bem. alérgica vai ficar ali sintomática por muito tempo, né? Vai ficar sintomática ali por 2 semanas, vai complicar, vai entrar no antibiótico, vai ficar ruim. E é o que a gente vê com frequência, infelizmente, nas crianças que são alérgicas. Que a gente trata, obviamente, é importante um diagnóstico, não é falar assim, eu tô aqui, banalizar a alergia é uma coisa que a gente vê muito. Não, tenho essa alergia e não tratar. E uma hora você, por conta dessa alergia, pode ter uma complicação um pouquinho Se agravar. mais séria e se agravar. Então, procurar um médico especialista, procurar o alergista, imunologista, o infectologista, nos casos de infecção, procurar um médico competente para fazer o seu diagnóstico e te fazer a terapia correta são fundamentais também, tá bom? Tá bem. E eu sou prova viva disso, viu, doutor? Eu tenho rinite alérgica, né? Então e era muito irritado, ficava todo momento aqui no nariz e não aguentava. E eu falo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Falei, poxa, peraí, eu cuido de tantas famílias, não vou cuidar da minha. Aí comecei a fazer com bastante afinco, né, esse cuidado lá em casa. Trocamos 2 vezes na semana a roupa de cama, começamos a fazer a higienização de colchão, das cortinas, do sofá. Olha, você acredita? Eu usava 3 medicamentos, hoje não uso nenhum mais. Tem um momento que incomoda, de repente você entra num ambiente todo poeirado, acaba incomodando, né? Mas hoje em dia melhorei muito, né? E essa questão do ronco, eu acho que minha mulher não sofre com isso, porque, bom, ela nunca reclamou, né? Por ter essa dificuldade de respirar aqui, nunca tive essa dificuldade. Mas eu senti na pele, depois que eu passei a fazer a higienização de todos os ambientes da nossa casa, a gente cuidava, sempre cuidou, né? Mas aí começou a cuidar dentro desses prazos, dentro desses 6 meses, fazer com que todos os ambientes sejam higienizados. Minha vida melhorou 300%, não foi nem 100%. E eu nem uso medicamento mais hoje. Às vezes tenho que fazer uma limpeza com um sorinho só, a narina, né? Mas os demais, comprimido, esses antialérgicos, nada mais, nada mais. Só de vez em quando, uma crise, né? Quando sai de Então, casa e vai para um ambiente externo, que né? aí surge Mas a crise. e lembrar, né, para evitar infecções, da gente manter todas as vacinas em dia, né? Isso é Também. importante também, porque a prevenção, a gente está aqui falando de prevenção, quando a gente fala de higienização, a gente não está só vendendo o nosso peixe, vamos falar assim, né? A gente está Verdade. falando de prevenção.
né? E prevenir é sempre melhor do que remediar. Verdade. E uma das formas de prevenção de infecções é vacinação para as vacinas que a gente tem disponíveis aí para a gente, para as doenças que a gente tem vacinação disponível. Inclusive, pegando agora essa parte dos problemas respiratórios, a gente vai entrar de novo, a gente começou um surto de gripe um pouco antes do previsto, né? Mas isso está se perpetuando, os sintomas respiratórios, as infecções. Essa semana foi, eu acho que dificilmente eu não falo com uma mãe que a criança está tossindo, espirrando, ou com o nariz obstruído, né? E a gente teve agora, chegou, né, a nova vacina da gripe, da cepa, com a cepa nova que está circulando, né? E a vacina chegou e está disponível já no serviço privado. E esse mês, geralmente é maio, né? Que é o dia D da vacinação na rede pública. Isso aí foi antecipado. Provavelmente vai estar chegando agora na rede pública a vacinação, a nova vacina da gripe com a cepa atualizada, né, que é a que está causando todo o problema da gripe, mas no serviço privado a gente já tem disponível, tá? Aproveitando para falar, lá na clínica na Suprema chegou essa semana a nova vacina da gripe. Então, quem quiser se proteger, já está disponível. São poucas doses que vieram, então corre lá, dá uma passadinha. Vai se imunizar, né? Vai se imunizar e manter a saúde em dia. Tá bom? Dá um alô aqui para o nosso cliente, Caiçara Tênis Clube. O pessoal aí é bastante rigoroso, viu, doutor? E nós que fazemos a lavagem e higienização aí de todo o enxoval deles e o cuidado que nós temos aqui já de longas datas. E eles se preocupam muito com isso, para oferecer aos seus associados ali todo um material limpo, que é de grande importância, mas o higienizado, né, que vai cuidar de outras vidas, né. Então, um alô para eles aqui. E a gente fica seguro, né, porque o Caiçara é um clube aí top da cidade, né. É bom a gente saber que está mantendo o padrão, né. Olha, para você ver, tanto que o Caiçara, ele é um clube top. Eu tenho uma cunhada que veio há poucos dias para Rondonópolis e nós fomos lá para o Caiçara. Meus sobrinhos, sim, eles moram em Goiânia, né, capital, tem N clubes lá, né. Meus sobrinhos, eles ficaram, nossa, extremamente felizes, não queria sair. A gente convidava, filho, agora vamos comer uma pizza? Não, tio, vamos lá para o Caiçara. Pra ir era dando risada, pra voltar embora era chorando, que não queria vir embora nem... E assim, parabéns pra eles lá, o cuidado deles é bastante eficaz mesmo. Doutora, deixa eu fazer só mais uma pergunta aqui pra senhora. E nesse caso do Covid, como que é o tratamento dessa higienização? Contribui? Não? Que o Covid é bastante específico, né? O que a senhora tem de orientar para nós aqui? O Covid, assim como as outras infecções que a gente tem, virais, que são de transmissão respiratória, né? A gente, em casa, a gente não fica, não vamos falar que tá todo mundo louco, aloprado, usando máscara dentro de casa o tempo todo, né? Graças a Deus a pandemia já está controlada e a gente já está deixando de usar máscara, inclusive nos ambientes abertos e tudo mais, né? E a gente respira, gotícula de saliva cai no ambiente, e se a pessoa estiver infectada, aquilo vai ficar ali. A higienização faz parte da medida de controle das infecções respiratórias também. E a manutenção de um ambiente limpo contribui para isso, né? Então, é aquela situação. Higienizar, porque você não sabe, a pessoa não sabe, então aquele particulado caiu. Então, manter o ambiente limpo, higienizado, contribui, inclusive, para a manutenção, diminuição
da propagação do Covid. Inclusive, se você tiver uma pessoa infectada em casa, uma das coisas que a gente faz é justamente dizer para ela ficar num ambiente isolado, que é onde ela vai usar aquele utensílio, aquela roupa de cama, aquele copo, aquele talher, vai fazer suas refeições, vai fazer tudo ali naquele ambiente, e aquele ambiente ser higienizado e evitar que as outras pessoas de casa se contaminem. As famílias que fizeram isso, a gente conseguiu um controle muito, eu falo pela minha família mesmo, a minha irmã pegou Covid e assim que ela recebeu o diagnóstico, já foi, se isolou, e aí ficou lá no quarto com banheiro, o marido e os filhos ficaram no restante da casa, fazendo controle ambiental, de higiene, de utensílios, e ninguém mais pegou. Hoje em dia a gente já consegue fazer esse controle, né? Agora, quando fica todo mundo convivendo ali no mesmo ambiente, por mais que você limpe, é difícil as outras pessoas não contraírem também, né? Pode correr o risco de ainda se contaminar. Sim, porque fica no ar. Mas as superfícies, a limpeza da superfície, a superfície também é um meio de você estar se contaminando indiretamente. Se você não fez a higiene adequada, você colocou a mão, levou a mão à boca, e aí indiretamente você pode estar se contaminando. Então a higiene do ambiente e das superfícies, ela contribui para a gente fazer um controle, inclusive de todas as doenças respiratórias infecciosas, incluindo o Covid. Legal. Doutor, olha para você ver, assim, a gente tem experiência na lavagem e higienização, né, mas hoje eu saio, né, dessa live enriquecido de tanta informação. A gente sabe que transforma a vida de pessoas com a lavagem e higienização, mas esses detalhes, né, a gente somente vai ganhando esse enriquecimento com toda essa explanação da senhora. E deixar, né, falar para o nosso público que lavagem e higienização, ele é diferente de só limpeza, né? A limpeza, ela é considerada, como eu falei, pegar um espanador lá, pô, tá limpo. Não tá limpo. Você tirou de um local e jogou para outro, né? Eu peguei um aspirador de pó, fui lá e fiz a aspiração, depois com um pano, com alvejamento, ou com esses produtos que hoje se encontramos no mercado, né? Para fazer a limpeza, aí sim você está fazendo a higienização corretamente da sua casa, né? O grande desafio é você fazer isso num ambiente que tenha estofado, por exemplo, um sofá. Eu vou pegar um produto de mercado e vou passar um pano. Bom, aí você não vai conseguir fazer a higienização. Além de correr o risco de manchar seu sofá, fazer... Também. Então, assim, quando você faz o procedimento adequado com uma empresa especializada, você vai ter um equipamento que vai fazer a sucção de dentro para fora. Você vai extrair todo o ácaro, bactéria, sujidade que vai ter dentro da espuma do estofado, né? Então, esses equipamentos, eles são preparados e desenvolvidos para esse processo. E aí tem o alvejamento, né? Que é o produto adequado para fazer esse combate. E o interessante é que o produto que nós temos hoje, que trabalhamos, ele faz uma ação até de 5 dias após a higienização. Ele fica ali neutralizando qualquer ação de bactéria ou ácaro, né? Após isso, o ideal é se fazer a aspiração. Por quê? Para não deixar que essa sujidade se penetre nas fibras igual estavam antes, né? Então, a importância de a gente entender que cada ambiente exige um procedimento, né? Se você pega um móvel de madeira ou de aço inox, enfim, você consegue fazer ali a limpeza com um pano e um produto, né? Agora vai para a parte de estofados, aí você tem que ter um equipamento apropriado. Então, para o pessoal entender qual que é a diferença da limpeza e também da higienização, né? Muito legal. Doutora, a senhora quer complementar com alguma coisa mais aí, a nossa live? Acho que só me despedir do pessoal, agradecer o Adriano o convite, o pessoal que Eu que agradeço, doutora, nós que agradecemos.
tá assistindo a gente e aproveitar para dizer, né, para reforçar sempre que a prevenção é o melhor remédio, né? Então, Verdade. a prevenção seja indo nas consultas de rotina, o que a gente fica feliz é quando a gente diz que o paciente está indo porque ele não está doente, ele está indo para prevenir para ele não ficar doente, né? Então, as consultas de rotina, a manutenção do ambiente, tentar evitar a automedicação, porque às vezes as pessoas têm um medo grande de ir ao médico e aí se medica, aí vai na farmácia, aí compra um remédio, compra outro, vai chegar lá pra gente já tá muito metido, já tomou às vezes o que não era para tomar, já se Eu tava até, complicou, então verdade, tava até tá procurando ir ao médico quando não está doente, né, para se prevenir, para pegar as dicas do que fazer para não adoecer, e se estiver doente, procurar o médico de confiança. E para se prevenir, manter todo o controle de higienização, uma dieta saudável, vacinação em dia e o controle do ambiente. E aí o nosso amigo Adriano lá da Prilave pode ajudar a gente também nisso. Tá bom? Mas essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Tá bem, doutora, obrigado. Tava até pensando aqui, até assim, deixa eu falar para o pessoal, porque eu tenho isso em casa, né? Pessoal, se vocês estão sofrendo de alguma doença respiratória, alguma alergia, procure um especialista, que é ele que vai te falar qual que é o procedimento adequado. Porque tem muitas pessoas que falam assim, bom, eu tô só coçando aqui, vou lá na farmácia. Não, farmacêutico, me dá um medicamento. Não, vai lá na doutora especialista fazer o tratamento adequado, né? Não vem aqui na Prilave achando que nós vamos resolver. Nós trabalhamos com lavagem e higienização. Deixar para o pessoal bastante transparente isso, né? Sempre procure um especialista para que ele vá lá e diagnostique com precisão. E aí, a partir desse momento, né? Se vir fazer uma lavagem e higienização que vai resolver o teu problema, a gente vai estar aqui sim à disposição e ajudar a tua família a ter um ambiente saudável. Mas e falando obrigado, aí doutor. de especialista, hein, Adriano? Acabou de entrar aí uma super amiga minha, super top, a Ângela Otorrino, lá de Cuiabá, e é uma das melhores especialistas que eu conheço na área. E a gente falou de especialista, tem o alergista, tem o infectologista, e para patologias respiratórias, rinite, sinusite, otite, faringite, o otorrino também é um profissional que tem muito a contribuir aí com a gente. Então, um beijo aí para minha amiga Ângela. Tá bom? Valeu, obrigado. Mas brigadão. Obrigado, doutora Ângela, por participar da nossa live. Então tá. Doutora... Gente, eu vou me retirar. Agradeço demais o convite, mas acho que está em cima da pinta aqui para eu ir para minha função de mãe agora. Tá bem, doutora. Nós que agradecemos pela participação da senhora e conta com a gente aqui. Se a senhora precisar, a gente não está aqui à disposição. Tá bem? Tá certo, então. Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. E obrigado a todos que participaram, viu, pessoal? Muito obrigado.